Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje conversando com uma pessoa muito bacana que tem uma história bem legal. O mineiro radicado nos Estados Unidos, Renato Valentim, grande empresário e também empresário do futebol, né? Tá fazendo uma história muito bonita e diferente aí com seu time, que é o Boston City. Eu quero te agradecer, Renato, por aceitar bater esse papo com a gente aqui. Nessa agenda sua, eu sei que é maluca, de Estados Unidos, Boston, Rio de Janeiro, Manhuaçu, Belo Horizonte. Imagino como é que é cada dia pensar onde que eu tô, né? O que que eu tô fazendo aqui hoje, né? Acordar no hotel e não saber onde que tá, mas parar aqui para poder contar essa sua história campeã pra gente. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui falar um pouco da história, né? Falar um pouco da minha história, da história de empreendedorismo, da minha vida nos Estados Unidos. Como você disse, é uma vida corrida, né? 2 dias atrás eu estava em Boston, Rio de Janeiro, ontem em São Paulo, hoje em Belo Horizonte, enfim. Vai ser um prazer estar aqui falando, tirando esse tempinho para falar um pouco da nossa história. Olha, e antes de começá-la, eu quero fazer um relato. Eu e Renato tivemos juntos no evento em Portugal. Eu fui apresentado ele pelo nosso querido amigo em comum, Alexandre Matos, né? E a gente fez uma palestra e eu costumava, numa parte de palestra, dizer que só os dois mudam o mundo, né? E a primeira vez que a gente teve essa apresentação foi que mandaram para mim e falaram: você está sabendo que o empresário de Manhuaçu está fazendo em Manhuaçu? Eu falei: não. E recebi todo o projeto que vocês estavam fazendo, estão fazendo ainda, né? Continua em construção, embora boa parte pronta, do Boston City lá. E eu lembro que a primeira reação que eu tive, eu falei: esse cara é doido. Não é normal, né, resolver fazer isso. Aí te pergunto, quando você sai de Manhuaçu lá atrás, você já planejava, tinha isso em mente, as coisas na vida foram acontecendo? Como que foi? Você foi para Boston com qual objetivo primeiro? A gente não planejava, né? Acho que as coisas acontecem, lógico que a gente tem que estar sempre estudando o mercado. É uma história que a gente pode falar mais à frente sobre. Eu fui para Boston em 98, faz 25 anos que eu mudei para Boston. Fui para estudar, trabalhar, e para ficar lá 5 anos e voltar. Mas eu tenho 25. Já né? tem 25. Então, sou empresário lá nos Estados Unidos, empresário no ramo de gastronomia, bar e restaurantes. Empresário, trabalho também com construção civil, empreendimento imobiliário, enfim, uma série de coisas lá. E pintou essa... Lógico que eu sou de Manhuaçu. As pessoas normalmente querem realmente oferecer alguma coisa de volta para a cidade. Exato. Então foi uma dos motivos que me levou a investir em Manhuaçu, levar o Boston City para Manhuaçu. E um grande projeto, né? E como você falou de loucura, muitas pessoas no início falavam que era loucura. Hoje eles já estão olhando diferente, entendeu? Já mudou um pouco a concepção aí, o povo pensa. Vai para chegar até lá nos Estados Unidos, quando você chega em 98, você já foi para o lado de restaurante. Esse foi seu primeiro negócio? Primeiro negócio, sim. Eu comecei a trabalhar em restaurante. Uhum. Comecei a estudar e fui trabalhar lá. Você nem falava inglês ainda? Zero. Não sabia nem pedir água. Comecei a trabalhar na cozinha, lavando prato e estudando, né? Estudava um período e trabalhava... Aprendendo inglês. Aprendendo inglês e lavando prato lá, porque era a única coisa que eu sabia fazer lá nos Estados Unidos. Uhum. E com o tempo eu comecei a gostar daquela função, né, no restaurante. Passei a ser cozinheiro, estudei culinária lá, fiz culinária. Passei a chefe do restaurante, gerente, enfim. Depois de 6 anos que eu estava nos Estados Unidos, foi quando eu abri meu primeiro restaurante. Que já era o atual, o Tavern, né? Tavern in the Square. Já era o primeiro, lá em Boston? Lá em Boston. Então hoje a gente já está em 5 estados, são 17 unidades, com 3 mil funcionários e loucura. Continua expandindo. Lá você tem essa vantagem do incentivo, a facilidade, né? A abertura de empresa, até porque 3 mil funcionários no Brasil, você imagina a loucura que seria. É um dos problemas que a gente enfrenta. Eu tenho investimento no Brasil também e eu comparo muito essa situação para a gente, empreendedor, empreender nos Estados Unidos e no Brasil. As grandes dificuldades no Brasil ainda é as leis trabalhistas. Aliás, o seu primeiro restaurante já é aquele perto de Harvard ou não? Sim, foi o primeiro restaurante, foi do lado da Harvard. Eu tenho certeza, eu já passei lá, então eu tenho certeza que muito brasileiro que vai conhecer Harvard passou sem querer e não sabia que era seu. Sim, Vamos sim. botar uma bandeira do Brasil lá para todo mundo, bem grande na entrada, para todo mundo ver que era seu. Porque normalmente as pessoas perguntam, restaurante brasileiro? Porque brasileiro normalmente abre alguma coisa
traz a influência brasileira. E eu não, fui exatamente ao contrário, né? Eu tenho 2 sócios, um irlandês e um descendente de português. E a gente decidiu abrir, lógico, um restaurante americano, um bar, típico, né, italiano, bar, exatamente, tudo lá é italiano, estilo americano. E hoje vocês estão em quais estados já lá? A gente está em Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e estamos indo para Maine agora, então é o 5º estado. Tudo ao redor. É. E no Brasil, nós vamos trazer o Tarvin para cá uma hora, não? Já teve conversa para estar trazendo. No complexo Boston City, que nós vamos chegar nele depois. Exatamente. É uma das opções, né? E aí dos restaurantes você começa a expandir. Você também mexe com escola, com educação lá, não é? Sim, tem escola também de escola francesa, escola infantil, né? Estou indo agora também para a segunda escola, né? Para ser aberta. Construção civil, meu primeiro investimento, a gente fala muito de restaurante porque cresceu muito, né? Mas eu comecei a investir lá foi no setor imobiliário. Uhum. Isso aí que me deu um poder aquisitivo até para mim começar no ramo de restaurantes. Entendi. E piloto de avião também. Piloto de avião. Tudo que você falar que é licença... Culinária, piloto, é um negócio de doido, né? Para todo lado. E as pessoas me perguntam por que piloto de avião? Tudo que tinha para estudar e tentar absorver a cultura americana, eu fazia, né? Eu estudava. E tem uma história engraçada sobre piloto de avião que eu fui fazer uma reunião uma vez com um grande investidor dos Estados Unidos e ele era piloto também. Eu acabei fechando um negócio que nós criamos uma empatia, uma sintonia tão grande ali que a gente acabou fechando um negócio porque eu era piloto de avião e ele também. No final ficou falando mais sobre avião do que sobre negócio. Mas deu certo o negócio. Deu, fechamos. Então, tá vendo? Então, muita coisa que a gente pensa que a gente não vai usar, a gente não vai precisar, a gente acaba tendo vantagem de alguma forma. E quando que vem na cabeça o futebol? Porque eu sei que muita gente pergunta aqui, que eu já vi, sabe que a gente se conhece, fala, mas por que Boston City, seu time é de Manhuaçu? Né? A gente fala, porque tem um Boston City nos Estados Unidos, é o time que ele criou lá, tá na USL? USL. Tá na USL. Como que veio essa sua vontade de empreender no futebol? O futebol nos Estados Unidos está crescendo muito, né? Hoje, um absurdo. Mas em 2014, quando eu iniciei realmente a investir no futebol, eu vi um poder, um crescimento muito grande. Então, e em Boston não tem muita opção de clubes, né? Clubes profissionais. Tem o Revolution, que é 1 hora de Boston, que joga no estádio do Patriots. Que é o New England, que é do mesmo dono do Patriots, que joga a MLS. Exato. E em Boston não tem. Então, tinha essa necessidade ali na região de Boston. Eu vendo o crescimento do futebol lá, vou montar um projeto. Aí o Palinha foi passear lá, né? O ídolo. Falar dele agora. O ídolo cruzeirense, um grande amigo meu. Foi passear, fiquei conhecendo, apresentei o projeto para ele e ele ficou encantado. Falou, não, vamos colocar isso de pé. Aí ele ficou 4 anos comigo lá. Pois é, você já gostava de futebol ou você viu, como você disse, um americano vê embora ele tenha paixão por alguns esportes, mas ali o primeiro negócio, o primeiro pensamento do americano em qualquer esporte é o negócio, não é a paixão. Isso é claro para nós, né? Tanto que lá aquele modelo, franquia, dá lucro, enfim, eles pensam muito nisso. É diferente um pouco muito diferente do modelo brasileiro. Aquele momento você falou assim, eu adoro ver futebol, quero montar um time, falou, não, eu acho que esse, igual você está falando, é um segmento que vai dar dinheiro e eu vou conseguir investir nele agora e criar um time aqui na minha cidade. É lógico que a gente, como investidor, a gente precisa, primeiramente, olhar o resultado financeiro do negócio. A gente não pode assistir jogos, a gente vai no estádio e assiste de outros clubes, né? Então, a primeira coisa que a gente buscou foi exatamente estudar o mercado e ver se tinha realmente possibilidade de estar fazendo um negócio que futuramente poderia nos dar um retorno grande. A gente está crescendo muito, a marca crescendo muito, que é uma coisa que a gente nos Estados Unidos foca muito, né? O pessoal, acho que o brasileiro ainda, acho que mudou muito no Brasil, mas ainda pensa muito no retorno imediato. A gente pensa realmente, a gente está criando uma marca, não está tendo lucro imediato, mas está criando uma marca, aquela marca tem um valor. Que, aliás, muito bonito, agradecer o presente, ganhei aqui a camisa, esse é o Boston City Manhuaçu. Mas o símbolo é o mesmo. Exato. Né? Ganhei a camisa hoje aqui, obrigado pelo presente. Certamente me verão nas ruas usando aí, que eu uso bastante. Aí você vai e resolve, então,
montar esse time. Aí você já conseguiu, você comprou um espaço na USL, isso é legal você explicar para quem está assistindo, que às vezes não entende, né? Exato, Por exemplo, exato. quando a gente vê aquele caso do Flávio Augusto, por exemplo, que é um dos mais famosos do Orlando City, né? Que ele compra o Orlando City antes de estar na MLS. Depois ele compra a vaga e faz o time crescer. Claro, né, depois que a liga aceita. Quando você começa, a sua ideia já era essa, vai fazer só uma escolinha, porque o mercado de escolinha lá dá muito dinheiro também, Sim, né? também. Ou não, já vamos fazer um time profissional ainda que não seja na MLS? A gente estava focado muito na marca, né? Vamos criar uma marca e vamos desenvolver uma marca. Então, por isso que a gente foi exatamente comprar essa franquia. E lá funciona o seguinte: se você aplica nas ligas, né? Tem a MLS, a USL aqui embaixo da MLS, enfim, e assim vai. Tem umas 4 ou 5 ligas lá. Você aplica, mostra o seu projeto, mostra o poder aquisitivo seu, que é uma das coisas que eles olham muito. Pré-requisito, né? Então tem um pré-requisito e eles são bem exigentes. Que, por exemplo, para a MLS, eu acho que tem o dono hoje, para entrar na MLS, tem que ter um patrimônio de 2 bi de dólares. Então, para ter certeza que o dono do clube vai conseguir desenvolver Honrar o os clube. compromissos. Exato. Então, eles olham isso tudo, a gente aprovam, eles têm lá a votação, né, dos clubes que já existe na MLS naquela região, que normalmente é a região que e se aprovado, aí você vai pelos trâmites legal, faz toda a filiação que precisa e você fica dono da região. Outro clube só entra naquela região que você está se você autorizar. Então, uma coisa interessante também, né? O Boston City já existia ou você criou a marca do zero? Criei a marca tudo do zero. Então, ali saiu tudo daqui mesmo. Então, Eu lembro que o Ronaldo, hoje sócio majoritário do Cruzeiro e do Valladolid, começa no mercado americano, né? No Fort Lauderdale Strikers, né? Salvo engano. Exatamente. Alguns anos atrás. A gente jogou contra eles. Contra o Fort Lauderdale. Então tem essa coisa interessante lá, que a gente visa muito, primeiramente, o lado lucrativo do negócio. Como eu disse, que gosta de futebol, gosta de qualquer tipo de esporte, vai para o estádio, sem precisar de gastar muito, né? E entender esse lado do negócio americano é complicado quando você tem a cabeça de Brasil, igual você pensa aqui no seu time, aqui, futebol de base, etc e tal, lá é outra história, né? Lá você pega do universitário, né? Tanto que tem poucos executivos ainda brasileiros, como talvez seja o Zanotto, teve mais expressão aqui, que está nos Estados Unidos hoje, que chega e se adapta ao mercado, porque é completamente diferente. O salary cap, né? Você tem lá uma obrigatoriedade de cumprir um limite de salário, a própria forma de recrutar jogador, de trazer estrangeiro. Você teve que estudar isso tudo, ou nessa hora fora que você chamou o Palhinha lá e falou: Palhinha, estuda isso aqui, você que entende futebol, e vem adaptar? A gente contratou profissionais, lógico que a gente também buscou informação. A gente contratou até um diretor, que fala diretor de futebol, né? Mas era o vice-presidente de futebol do Revolution, que é lá da região, e trabalhava no Revolution na MLS há 18 anos, então ele conhecia tudo do futebol nos Estados Unidos. Então ele acabou passando todas as informações necessárias e foi tranquilo, né? Foi tranquilo? Foi. E o Palhinha já veio desde esse começo? Palhinha, ele que ajudou eu a fundar o clube lá. Bacana. Então, lembrando, nós estamos falando do Palhinha de 97, né? Exato, o Palhinha, que é uma figura maravilhosa, mexe com futebol. Até hoje é Marília, né? Que ele está hoje? Exato, ele mora em Marília. Marília, tá até hoje, mas a gente sempre tem muito contato. Mandei meu livro para ele recentemente, ele publicou. É um cara que, além de eu ser fã número um cara de caráter e conhecimento de futebol muito legais, né? E nesse início, a comunidade abraça o time? Como é que é? Já começa com estádio, você teve que construir, já estava na USL, tem público, cria essa interação com a comunidade lá? Cria. A comunidade latina gosta muito de futebol, né? Então existe essa conexão. E engraçado que a gente tem uma torcida organizada lá que é americana. Os caras é fanático, né, velho? Vão lá, presenteiam os atletas no final do ano, os caras gostam muito de futebol. E é isso, a gente tem essa sintonia. Agora, aí você falou do estádio. Quando a gente fundou o clube lá, a gente tinha um projeto de construir uma estrutura como a gente está construindo hoje no Brasil. Só que lá tem uma dificuldade muito grande, principalmente na região de Boston, que é uma região muito populosa. Ter área, né? Ter área. A gente teve várias negociações, agora a gente está para fechar um negócio de um terreno. E a gente tinha um projeto de vir para o Brasil.
a gente fala América do Sul lá, né? Mas a gente vinha, lógico, Brasil. Foi quando eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter então o investimento. Vamos investir lá primeiro, vamos criar mesmo que a gente quer aqui lá, o terreno aqui, e a partir do momento que a gente vai estar preparado e constrói aqui. A gente joga em estádio da prefeitura, né, que no Brasil usa muito E isso. o que é uma média de público que dá? O público não é muito grande, normalmente é 1.000 pessoas, 2.000, nessa faixa aí. Ah, mas não deixa de movimentar bastante gente, né? Movimento, E as sim. categorias lá, você tem hoje todas as categorias, tem aquele esquema, porque assim, eu sempre li sobretudo a escolinha Sim, feminina nos Estados Unidos, sim. né? É uma coisa que não é tão popular no Brasil, lá é demais, né? Muita gente vive de ter as escolinhas de criança e mulher, sobretudo, não tem o foco no desempenho, de vou formar jogador para ganhar dinheiro depois. Esse é uma coisa que vocês fazem também lá, ou não? Lá o foco realmente é tentar... Sub-20, é a única categoria de base que a gente tem, a sub-20. A gente precisa de um espaço próprio para a gente criar as categorias de base, né? E um dos motivos, que, na minha visão lá, o futebol não está tão desenvolvido, atletas de lá jogando aqui no Boston. Então a gente ainda está muito atrasado nesse sentido. Você consegue, por exemplo, levar garotos daqui para lá, que você consegue colocar numa high school, por exemplo, para estudar e às vezes jogar para você de alguma forma, ou universitário, acho que isso lá hoje você não consegue manter os dois, né? Na liga não, porque na liga é como qualquer outro clube, é 18 anos para jogar uma competição que é uma liga filiada à FIFA. Uhum. Então é 18 anos, qualquer país. Então aí não dá. Dá para fazer esse intercâmbio. O atleta vai para lá, vai jogar na escolinha e vai para a escola, vai estudar. Aí sim, é aí que eu falo que deixa muito a desejar. A gente precisava de uma base forte que está desenvolvendo aos poucos, né? Está desenvolvendo, mas ainda falta muito ainda. E um dos motivos é porque lá os pais, a cultura lá é de focar muito na escola quando é criança. Não é igual no Brasil, que as crianças vão lá e estudam, mas o foco deles é futebol, né? Então é um pouco diferente a cultura. Eu falo isso muito aqui, a gente já entrevistou alguns atletas olímpicos aqui e como que o futebol é diferente para isso, né? A gente já teve aqui com o Rogério Romero, teve com o Bruno Soares, né? Esportes como tênis e natação, que talvez seja bem, talvez não, são bem mais fáceis de você conciliar nessa fase prévia de juventude. Entretanto, que alguns também defendem desses esportes é isso, que o modelo americano, pelo menos, te prepara. Caso você deu tudo errado, você vira alguma coisa, porque você conseguiu cumprir a escola. Isso no Brasil já é mais difícil. Sim. Infelizmente, o que a gente vê um monte de menino ali no sub-13, 14, 15, que são meninos que a família toda está dedicada para ele virar um profissional, ele não vira e depois não é nada. Você que vive as duas realidades. O que você acha assim, ó, eu mudaria isso aqui no sistema americano e mudaria isso aqui no sistema brasileiro? Lá no sistema americano eu investiria mais, eu focava mais realmente para formar. Você formar... O atleta, incentivar a competição. Exato. Não precisa ser 8 ou 80, né, que eles falam aqui no Brasil, né? 8 ou 80. A gente no Boston City aqui do Brasil, os atletas têm que estar estudando. Então a gente traz um pouco essa cultura de lá. O atleta não foi na aula hoje, matou aula, amanhã ele não vai treinar. Ele vai para a sala de estudo lá do clube, estudar durante o tempo lá de tantas horas de treino, ele vai estar lá na sala estudando. Então a gente acaba trazendo um pouco dessa cultura para o clube daqui, porque é uma necessidade, é uma coisa importantíssima para uma criança estar na escola. Claro. E os atletas normalmente eles não pensam dessa forma nas crianças. E tem esse problema, igual você falou, que os pais, a família, acabam investindo muito e só focado no futebol, para vamos ter um atleta. E a porcentagem, como você sabe, trabalha no futebol, você sabe que é muito pequena. Sim. E você sente que tem muito menino hoje que te procura para jogar no Boston City aqui, pensando, eu quero morar nos Estados Unidos um dia? Tem muito.
muita procura para jogar nos Estados Unidos, é um absurdo, assim, que eu recebo de mensagem nas redes sociais, é uma coisa que eles querem ir para os Estados Unidos, que é um país espetacular de viver, né? Por mais que você não ganhe muito, né, são esse tipo de oportunidade. A gente citou o Flávio Augusto aqui, salvo engano, se você conhecer melhor, me corrija, mas acho que os números dele, ele chegou a investir coisa de 30 milhões de dólares para iniciar o Orlando City na MLS, investiu mais uns 50 a 100, teve aquela questão do estádio, que ele estava vendendo cota para poder o pessoal conseguir green card, mas vende no final a fatia dele por 400 milhões de dólares, né? Quer dizer, uma loucura. Se a gente pegar o fator, né, o multiplicador do investimento dele, e todo mundo às vezes, por que esse cara vai mexer com futebol depois de tanta coisa? Mas por causa dessa concepção de negócio que muita gente não tem lá, né? Exatamente. Os números foram, ele comprou a franquia por 75 milhões da MLS. Comprou o clube e comprou a franquia, né? Por 75 milhões depois de para ele jogar MLS em 2 anos, por exemplo. Quando ele jogou o primeiro jogo na MLS, a franquia dele já valia quase 300 milhões. Isso aí, 2, 3 anos. E vendeu agora, ano passado, eu acho que foi 700 milhões de dólares. Eu achava que era 400, então 700 milhões de dólares. Mas investiu no negócio. E ele tem passagens engraçadas porque pessoas em comum que a gente conhece, diz que às vezes falaram para ele, pô, mas por que futebol? Você gosta de futebol? Eu falei, eu não entendo nada de futebol e nem quero entender de futebol, eu quero ver os números fechando. Exato. A gente traz essa realidade para o Brasil, como é que você explica isso aqui? Né? Eu quero ver meus números fechando positivo e distribuir dinheiro. Acabou, né? Não consegue. Que é uma discussão atual das SAFs no Brasil hoje, né? Exatamente. O clube, não, você tem. Eu sempre falo, eu não vou em vestiário, eu não gosto de ir em jogos, exatamente por isso aí. Você começa a participar muito, você começa a agir por impulso, agir com o seu emocional. Então é melhor você ficar distante e ficar mais na administração. Eu adoro futebol, mas não dá para você, para mim no caso, ficar no dia a dia do clube, porque eu vou acabar fazendo as coisas que não vai ser, porque eu vou agir por impulso, por sentimento, por dó, às vezes, de um atleta, de um profissional. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, pensar muito antes de estar tão envolvido com o futebol. Eu costumo dizer que toda decisão que você toma com base na emoção, ela tende a ser equivocada, né? Sim, você exatamente. Tem que buscar sempre a razão. E esse é o problema do futebol de uma forma geral. Mas aí que eu te pergunto, você está lá quietinho, tranquilo, nos Estados Unidos, o berço do capitalismo, do mundo de negócios, do futebol voltado para entretenimento e fala, não, vou pegar esse projeto e vou levar para minha cidade, para Manhuaçu. Que ano que você funda o Boston City aqui? A gente começou a trabalhar esse projeto em 2016 e a gente filiou na Federação Mineira no princípio de 2018. Então tem 5 anos, né? Muito rápido então, porque lá 2014, 2016 você já começou aqui? Comecei o projeto de olhar a cidade, a gente teve muita oferta de várias cidades, São Paulo, Espírito Santo e Minas. Aqui na região de Belo Horizonte teve várias cidades se candidatando. Mas no final eu acabei levando para Manhuaçu porque eu já tinha uma estrutura de imóveis, eu já tenho a construtora em Manhuaçu, já tinha uma estrutura na cidade. Então eu acabei, por eu ser da cidade e existir uma estrutura já física lá para me dar suporte, eu acabei decidindo ir para Manhuaçu mesmo. Mas aí veio um pouquinho do emocional também, não? Às vezes falar, vou devolver para minha cidade, vou fazer alguma coisa aqui. Sim. Foi um estudo, né? Lógico que a gente estudou, é uma região lá de 600 mil pessoas, que não tinha time profissional, não tem estádio, tem os campos de prefeituras. Então eu vi um poder muito grande ali na região também, que eu precisava tinha uma área que a gente poderia ainda fazer trazer esse projeto, esse investimento. E lógico que no final pesou eu ser da cidade. O coração veio um pouquinho do lado. Sim. E nesse projeto o Palinha já te ajudou também ou não? Você deixou ele quieto lá e trouxe alguém do futebol daqui para te ajudar? O Palinha ficou 4 anos comigo. Ele saiu e teve uma proposta de Portugal em 2017. 2017 ele foi para Portugal. Ele já não estava mais comigo quando eu fundei o clube. Te ajudou aqui a desenhar a partir de 16 ali. Isso. E quem te ajudou a implementar isso aqui depois? Até porque você nessa vida de viagem. Eu vinha muito no Brasil. Vinha cada 2, 3 semanas eu estava no Brasil no início. Contratei os profissionais que a gente precisava para iniciar o projeto. A gente alugou um CT provisório para dar início, né? Inauguramos agora o CT em princípio do ano. Não, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, no início foi
foi bem difícil, foi muito difícil, muito complicado essas viagens, contratar pessoas. Teve uma troca de profissionais muito grande que acabam não se adaptando à cultura administrativa da gente. Muitas pessoas chegam e falam, o futebol não é assim, mas o negócio é assim. Então tem esses detalhes que a gente acaba tendo um problema, uma dificuldade um pouco maior. Eu quero falar um pouco desses detalhes daqui a pouco, só para a gente não cortar o assunto. A gente tem que chamar o nosso intervalo aqui, Renato, e quero que você me conte esses detalhes, até para a gente poder falar desse realmente complexo que você está construindo lá, e o que te inspirou a fazer aquilo da forma como está sendo feito, mas que já está rendendo frutos não só para o Boston City, para você, mas para toda a região, como a gente colocou aqui agora, né? Então, vamos dar um cortezinho rápido, fica aí para você ouvir essa história maravilhosa aqui agora do Renato e como que ele está transformando aquela região não só num polo artístico, mas num polo de entretenimento, que é o mais importante, né? A gente volta já já. Estamos de volta com Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje batendo um papo aqui com o nosso Renato Valentim, de Minas Gerais para o mundo, né? Podemos dizer assim, porque vai expandir ainda as fronteiras dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma, com essa mente empreendedora e com tudo que você pensa aí no projeto, não só de futebol, mas como de vida. E eu quero resgatar, Renato, o ponto que a gente parou antes de chegar na área do entretenimento, ainda no projeto desportivo do Boston City. Então, quando você vem e desenha isso, quando você, 2016 você começa, 2018 você filia na federação. E aí sim, já agora como empresário bem sucedido, eu sei que lá atrás, como você disse, as coisas foram acontecendo, né? Hoje é o que você falou, você tem que fazer com bem mais planejamento. E muita gente pergunta isso hoje, né? Pô, Sérgio, me procura como advogado, você acha que eu compro um clube, eu monto um clube, o que eu faço? E eu sempre pergunto, o que você quer? Porque depende do seu objetivo. Você quer ter um clube formador para vender, eu quero ter um clube que vai ser campeão, eu quero ser um clube de referência regional, quero daqui a 15 anos sim, por que não ser nacional? Lá quando você começou então a pensar esse Boston City aqui no projeto desportivo, qual que era a sua ideia? Qual que é a sua ideia? O que você pede à sua equipe para conseguir caminhar e cumprir? Muita gente às vezes não faz nem categoria de base, eu sei que isso é uma coisa que você faz muito e adora, né? Como foi a sua ideia para isso aqui? Lógico que todo projeto, qualquer projeto, né? Primeira coisa, você precisa ter um projeto para o físico. Você precisa de ter clube de futebol. Você vai fazer um restaurante, precisa do prédio. Vai montar um clube de futebol ou trabalhar com base, você precisa de uma estrutura física que vá corresponder com o que você deseja. Então, a primeira coisa, eu vejo muitos clubes no Brasil não pensando na estrutura física. E uma das coisas que eu vejo que eles já começam errado. A estrutura física é essencial para você fazer um bom trabalho, um bom projeto. Então, a estrutura física, lógico. O Boston City hoje é focado na base. A gente precisa... Estrutura física, a gente tem o CT hoje que está pronto, já foi inaugurado. E a base é tudo para a gente. E eu 100% focado na base hoje. Lógico que a gente tem um profissional... Mas as pessoas perguntam, né, vai quando? Vai subir? Você não coloca como meta desportiva estar na primeira divisão, disputar entre os 4 maiores? Isso aí não é a sua ideia hoje? Hoje não. A gente tem um projeto desportivo hoje que é formação, é criar uma estrutura física para quando a gente chegar numa primeira divisão, ou quando a gente quiser estar subindo para a primeira divisão, a gente vai ter uma estrutura física, uma estrutura financeira saudável, e um elenco. Hoje você começa em qual categoria lá? Hoje a gente tem todas as categorias, de sub-12 até sub-profissional. E já está com jogadores espalhados por aí, que eu acompanho pelo Instagram, com os amigos, conversando. Já tem bastante jogador espalhado aí. Sim, né? A gente tem muitos jogadores, muitos atletas em vários clubes do Brasil. A gente fez a primeira transação do atleta DNA Boston, agora com o Atlético Mineiro. Então foi a primeira venda oficial do Boston, um atleta que estava emprestado ao Atlético, está jogando, já jogou o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, vai para todos os jogos, ainda é reserva, mas um atleta de 19 anos. E tem vários, tem Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Cruzeiro. E você organiza torneios lá também, né? A gente tem um torneio muito grande que iniciou ano passado, foi um sucesso. Em março tem novamente. Então já tem vários clubes do Brasil já
Cruzeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo já vai com categorias para esse torneio. E diante dessa demanda e desse pensamento que acho que talvez seja um dos mais fantásticos aí dos seus projetos, dos seus pensamentos, você falou, ó, não adianta então eu fazer um campo para essa turma treinar. Acho que eu preciso fazer realmente um complexo Boston City aqui. E obviamente como americanizado já, né, com essa ideia que você tem, eles falam muito aquela palavra, o sportainment, né, o esporte com entretenimento. Sim. Você já falou, em vez de eu ir fazendo um monte de coisa em bloquinho, deixa eu fazer esse negócio grande de uma vez. Eu tive até o prazer de participar da live de lançamento do projeto que você fez há um tempo, né, acho que o Alexandre participou, o Oliveira que estava apresentando, né, eu consegui participar um pouco e me lembro, voltando ao que a gente falou no primeiro bloco, que eu falei, ele é doido mesmo, olha o tamanho do negócio que ele está fazendo. Explica para quem está nos assistindo, então, de onde que veio esse sentimento, porque assim, nós temos lá uma arena para 12 mil pessoas? 12 mil pessoas. Para 12 mil pessoas, temos campo, temos show, Gustavo Lima já tocou lá, vai tocar de novo ano que vem. Como é que você foi pensando isso aí para executar da forma como está? Como está ainda, né? Porque tem algumas coisas para acontecer ainda lá. Tem muita coisa, a gente está construindo muita coisa. A gente antes de lançar o projeto, a gente comprou os terrenos em volta do complexo, até para ter um poder de crescimento depois. A gente inaugurou o centro de treinamento, que para hoje 130 atletas alojados, hoje tem 120 atletas alojados no nosso centro de treinamento. Os campos de grama sintética de última geração, campo gramados FIFA. Dentro do CT tem um mini estádio que todas as categorias de base jogam lá, tem arquibancada, enfim. E hoje a gente constrói o estádio, né? A gente está construindo o estádio, um estádio multiuso, que será tudo que você quiser fazer dentro do estádio. Tem cinema, tem palco multiuso, que pode fazer festas, podem fazer festa de aniversário, enfim. Vai ter área para criança, um playground lá para as crianças, né, para os pais levar e deixar lá no playground e assistir os jogos ou assistir shows, enfim. E assim que terminar esse estádio que está em desenvolvimento agora, é lógico que aí a gente começa aquele projeto esportivo do profissional. Legal. Mas isso aí que você falou, eu penso, porque eu estava lembrando agora, eu estou passando por esse momento, eu vou em janeiro para os Estados Unidos, e meu filho de 8 anos falou assim, rapaz, eu quero voltar no jogo de basquete, mas ainda brinquei, mas você nem gosta de basquete, mas lá a gente fica brincando, lá tem aquele povo, tem o mascote pulando, música, telão, comida gostosa, isso aí que você quer adaptar tudo e trazer. Então abrir redes de restaurante, acho que até hotel está no plano, né? Sim, a gente tem um projeto de um shopping center e um hotel do lado do estádio, hipermercado, enfim, tem uma série de coisas que está em desenvolvimento nesse momento. Então vai ser uma área de tudo que você quiser fazer na região, você vai pensar no complexo Boston City. E coisa que dá para fazer, né? Porque quando a gente pega nessa ideia, por exemplo, de restaurante que vê o estádio, que a gente já foi no exterior, talvez o Bernabéu seja um dos mais tradicionais disso aí. E aqui no Brasil você tem isso, né? O Botafogo de Ribeirão Preto joga lá no seu estádio, você tem um Hard Rock Café do lado, que você pode do Hard Rock Café assistir jogo, se você quiser. Então, assim, dá para fazer no Brasil se quiser, né? Eu assisto muitos jogos no Brasil, até tive num jogo, num grande estádio no Brasil há poucos dias, e uma das coisas que eu até saí, vamos comprar uma cerveja, e eu tive que andar pra caramba para encontrar um bar. Eu tava num camarote, eu gostaria de tomar outra bebida, e eu tive que sair do camarote e andar assim, um corredor absurdamente longo para mim comprar uma bebida. Não pode acontecer isso. Produto do clube também, que isso também lá fora, qualquer lugar que você vai, você tem uma tenda, tem alguma coisa vendendo, além de comida e bebida, né, de alimento e bebida. Então você tem que ter acesso, a pessoa tem que estar o tempo inteiro com acesso a gastar. Você precisa. Você precisa recuperar seu investimento. Estacionamento. Festa pré. Exato. Tem tudo. Restaurante, as pessoas vão para lá. Bar, sport bar, que as pessoas, o clube não joga, mas tem a população brasileira é apaixonada com futebol, vai lá, tá assistindo os jogos dos clubes do coração deles. Então a gente precisa trazer o máximo de atenção possível para aquela área. A gente precisa de pensar o esporte como entretenimento. Exato. Isso que a gente falou. É todos os detalhes que precisa de ser pensado. E eu sinto que os grandes estádios no Brasil, com potencial, você vai num estádio de 60 mil pessoas. Cara,
precisa de colocar essas pessoas em exposição com o que gastar. As pessoas querem gastar. As pessoas querem ter um good time ali. As pessoas querem comprar bebida, comida. E se você tiver de andar um pouco mais, fala, vou esperar, depois eu saio lá fora, eu compro. Então a gente lá é muito pensado nesses detalhes, né? E isso o americano faz como ninguém, né? Agora aí a gente volta para essa discussão um pouco, não vou dizer filosófica, mas enfim, aqui no Brasil, eu particularmente quando vou falar, falo o que são os problemas do futebol brasileiro. Eu falo que é o PPP, política, paixão e palpite. Palpite todo mundo entende muito de futebol, né? A política talvez com a SAF acaba um pouquinho aí, mas né, acho que demora ainda, mas tem também o elemento paixão, que é isso, você conseguir transmitir essa mensagem. Você acha que essa mensagem de que o futebol ele é paixão, mas ele é um negócio, não deixa de ser. A indústria do esporte ela é gigante. Você acha que favorece também muito para você o fato disso? Você já monta o clube mostrando que o ideal é esse, mostrando que aqui você está trazendo uma cabeça diferente para fazer algo diferente, já ajuda muito a entender o pessoal? O povo ainda tem um pouco de dificuldade, né? Você enfrenta muita resistência para as pessoas entenderem a cultura que você está tentando criar ali, que é uma cultura diferente do que existe aqui no Brasil, né? Nos grandes jogos. Nós estamos falando de futebol nos grandes jogos. E eu vejo isso muito até em show, eu vejo em shows também. Essa falta de exposição para gastar, né? Para as pessoas realmente ir ali e consumir. A gente precisa de ter mais. A gente precisa criar essa cultura. Eu vejo aqui no Mineirão, por exemplo, falar aqui do nosso estádio, né? Tem aquela esplanada ali daquele tamanho. Se fosse nos Estados Unidos, aquilo ali tinha hotel, tinha shopping center, tinha estacionamento, tinha tudo ali em volta. Tinha restaurantes e mais restaurantes de opção. As pessoas... Vou dar um exemplo lá de Boston. Tem o estádio Patriots. Eles construíram o estádio onde teve a Copa do Mundo de 94. Construíram o estádio no meio de um lugar que não tinha nada em volta. Eu já vi um jogo lá. É 1 hora que você está de Boston. Isso. Cara, e eu já fui lá para almoçar. Você tem vários restaurantes em volta, tem várias lojas. Ali criou aquela atmosfera de você tá indo lá para sentir o esporte, que é uma coisa legal, né? Que você chega, estacionou o carro, já tem música lá, você passa numa loja, tem televisões. Todo lugar que você vai tem alguma coisa para você entreter, né? Então, você tem que ficar mais aqui, conversar com os outros dirigentes para ver se o pessoal começa a entender isso, porque eu estou 100% de acordo e eu falo isso muito, quando a gente faz essa evolução do esporte, sobretudo, acho que aqui no Brasil ainda existem poucos clubes, hoje são só de futebol, né? A grande maioria são os clubes sociais. Eu digo que essa transição de que os clubes hoje deixaram de ser clubes sociais com time de futebol. Hoje são times de futebol que têm clubes sociais. Essa lógica inverteu na década de 70, 80, mais ou menos ali, quando os clubes sociais eram mais importantes. Só que essa cultura ainda está muito arraigada, né? Eu estava vendo, recentemente, houve uma alteração, por exemplo, lá na presidência do Corinthians. Aí eu estava lendo, a que se atribuiu que o grupo do Ilho, do Odrez, que estava lá há 17 anos, por que eles perderam essa eleição? Porque o outro candidato, em 2019, ele perdeu e está fazendo campanha desde então. Está fazendo churrasco, fazendo corpo a corpo, não de forma de demérito, mas dizendo, olha só, então para você presidir uma grande instituição, como é o Corinthians, talvez... acho que o segundo clube que tem mais torcida no Brasil, você não tem que avaliar a capacidade de gestão de quem vai ser o presidente. Ele tem que saber fazer corpo a corpo no clube social. Sim. Então, enquanto isso não mudar, que é essa parte política que a gente está falando, talvez a gente não atinja isso aí que você está falando. Você entende, vivendo a cultura dos Estados Unidos, que talvez esse seja um grande diferencial, esse próprio modelo, porque lá, na verdade, são franquias, né? Não são nem sociedades, não é igual SAF, associação, igual a gente está falando. Você acha que essa regulação jurídica mesmo, e a forma como isso aconteceu, acaba impactando até nesse modelo cultural que a gente está falando, que você disse que o torcedor precisa entender, não está adaptado ainda? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, principalmente por estar vindo, né, muitos investidores de fora para o Brasil, cara, e usar a paixão do futebol. O futebol é uma coisa apaixonante no Brasil, né? Você no futebol, você tem muito poder. Você tem um poder absurdo com o futebol. E com um poder desse tamanho, você precisa de usar ele a seu favor. No caso, os clubes precisam de usar esse poder a favor deles. E não usam. Eu acho que eles precisam... O futebol no Brasil, como a gente vê, precisa ser realmente gerido como
os gestores têm que gerir os clubes como negócio. Agora, aí os apaixonados, a torcida é diferente. A gente não precisa estar envolvido com essa paixão louca que gera o futebol, gira o futebol no Brasil, né? Então eu acho que é por aí. Mas você não acha, eu já tive essa discussão aqui algumas vezes no programa também, eu gosto de ouvir de quem vem desse meio, sobretudo tem experiência de fora. Quando eu entrevistei o Marcelo Paz, ele tinha acabado de assumir a presidência de uma das ligas, acho que é Liga Forte Futebol, Liga Forte União, alguma coisa assim, me fugiu o nome exato agora. E eu falei para ele uma coisa que me incomoda muito. Igual eu te disse, estou indo para os Estados Unidos, vou no jogo da NBA, se eu comprar, como eu vou comprar um jogo lá, que vai ser no final de janeiro, hora tal, ele vai ser aquele jogo. E a gente aqui mal sabe qual você vai jogar daqui às 8 rodadas. Sim. Isso é uma coisa também que te incomoda e que eu acho que assim, você acha que a Liga, por exemplo, se ela se fortalecer, se ela sair realmente, vai ser uma coisa que pode mudar isso? Eu acho que é muito... Eu tô ouvindo muito esse debate, eu acompanho as notícias, e é uma das formas, né, de tá realmente organizando o futebol. Nada contra, lógico que nós nos Estados Unidos tem a Federação Americana, que no caso aqui é a CBF, não elimina Federação, CBF, não tem a menor necessidade. Entendeu? Todos vão conviver. Exatamente. Mas você imagina você pegar um cara que fala assim, não, Renato, eu vou te ajudar, vou investir lá no Boston City, vamos num jogo lá em maio do ano que vem. Você vai falar, ô amigo. Infelizmente não tem. Precisa dessa organização, de um calendário realmente que você pode confiar, né? E essa gestão parte daí. Eu acho que a gestão profissional vai partir dessa situação. Eu acho que a criação de liga vai realmente organizar isso aí. Eu creio que o futebol brasileiro vai realmente, a partir dos últimos anos, você foi um dos grandes responsáveis a estar aprovando a lei da SAF. Eu acho que com a lei da SAF, o futebol brasileiro realmente tem uma luz no fim do túnel. Eu já ia te fazer essa pergunta, Renato, porque eu sempre deixei isso claro, não só no livro, em conversa, em palestras que eu faço, porque você está achando que a SAF é a solução do Brasil. Não é a solução do futebol do Brasil. Não. Ela é um primeiro passo. Pelo isso que a gente falou, acho que ela remete um pouco mais à profissionalização, porque você evita esse gasto desenfreado de dinheiro, que é o seu caso, igual você falou. Porque que numa associação, às vezes, você vai se gastando dinheiro sem ter, faz dívida e deixa para frente, porque o dinheiro não é do bolso. Amanhã, se o Boston City tiver salário devendo e você não pagar, quem que vai entrar? A pessoa física, Renato. Então, Você tem que ficar de olho nisso. Você acha, então, eu acho que você já acabou um pouco respondendo, mas você concorda, então, né, que talvez a melhor coisa da SAF seja esse passo a mais, para que a gente consiga se organizar como liga, e a liga ajude também para que isso que a CBF continue cuidando de seleção, a liga se juntando, fazendo o produto valer mais, né? Sem dúvida. A partir daí vai entrar os patrocinadores, vão vir mais forte, os direitos de transmissões, né, eles vão conseguir realmente fazer uma situação que será bom para todos os clubes, e aí os clubes vão ter mais verba, que é o financeiro, para fazer um futebol mais competitivo. Isso. E você falou a palavra que estava com ela na cabeça, porque quando a gente pega, e não só futebol, né, mas todas as ligas de esporte americano, elas, o cerne delas é buscar a competitividade, né, porque estimulando a competitividade eu vou estimular um melhor campeonato, tanto que tem, né, o último lugar, pega o melhor jogador que saiu da universidade, né, você não tem acesso e rebaixamento. Eu lembro que uma vez eu estava discutindo isso aqui, e todo mundo, mas sem acesso e rebaixamento não perde a graça, ninguém vai disputar nada. Eu falei, mas como é que você me explica o sucesso do modelo financeiro de competição dos Estados Unidos em praticamente todas as outras ligas, e que sarão no futebol daqui a um tempo, né? Porque eu acho que hoje o momento do futebol americano, voltando o holofote um pouco para lá, embora a gente estivesse falando do Boston aqui, mas você pega Copa do Mundo vindo agora em 2026, Estados Unidos, México e Canadá, mas a base mesmo, Estados Unidos. Vai ter jogo em Boston? Sim. Então, para você vai estar maravilhoso. Tem que fazer uma recepção grande lá. Vamos. Aí você pega, trazendo o Messi, trazendo o tanto de jogador que está trazendo. Eu acho que se o mercado lá já estava bom e efervescente, nós estamos falando também praticamente 2024 aí, né?
que você está desenhando para esses próximos 2 anos ali, até para o seu próprio crescimento nisso aí? Porque acho que vão se abrir portas que antes não se imaginavam, né? É aquilo que eu estava te falando, né? A gente está ali segurando o nosso espaço, a gente sabe que o futebol está crescendo e que ele tem um valor. Tem um valor nossa região, né? Porque não tem como outro clube entrar sem autorização. E a Copa de 2026, o que a gente está esperando? Esperando para 2028 no máximo, a MLS ser uma das maiores ligas do mundo. A gente acredita muito nisso. A gente acredita que ela vai estar ali brigando com a Inglaterra, a Espanha, em termos de competitividade, de valor de produto, enfim. E chegando os grandes atletas para lá, né? Isso que está mudando lá agora. Você vê na pandemia, quase não teve eliminatórias, porque os clubes da MLS não liberavam os atletas das seleções sul-americanas para jogar nas seleções. Então isso é um grande sinal que eles estão levando atletas de qualidade. Estão levando atletas de seleção. Não é mais atletas que estão final de carreira. Eles estão pagando, compraram do Vasco, compraram do São Paulo por 15, 18 milhões. Então, realmente eles estão... O futebol nosso lá está crescendo muito. E a USL acaba acompanhando, que outro dia teve final de USL, recentemente eu estava vendo, não sei se era final, mas eu vi algum jogo da USL na ESPN. Eles já estavam começando a mostrar, né? Sim, nós fechamos, a USL fechou agora com um grande canal de televisão para estar transmitindo os jogos do próximo ano. Então, para ver o tamanho que o futebol tá atingindo lá. O modelo lá é o mesmo? São 32 times, né? Eu acho. Não, a USL são quase 100 times. 100 times? Uma loucura. A MLS, porque os Estados Unidos é muito grande, né? Mas aí é regionalizado. Isso, regionalizado. É igual o basquete, o beisebol. Porque não tem como viajar os Estados Unidos inteiro fazendo isso. Você regionaliza, nos playoffs você vai subindo, né? Até chegar na final. Me conta do que você vê da MLS, por exemplo. E o Renato é o presidente da Liga Brasileira aqui agora. O que você traria? Por exemplo, esse negócio lá da MLS, todos os times lá hoje usam Adidas porque o contrato é feito com a Liga, não é feito individualmente com os times. Aquela participação que eles acabam dando em venda de camisa, ingresso, que tem um pouquinho de participação de tudo, que eles dividem igual. Essas coisas que eles fazem lá. O Renato hoje virou o presidente da Liga aqui. O que você acha que você fala? Pô, eu copiaria isso lá que eu vejo que funciona. Sem ter que mudar a regra de futebol, obviamente, mas sim, coisa que seria fácil de fazer que a Liga poderia colocar aqui. Eu acho que os valores de transmissão, de patrocínio, como você disse, que é as ligas que controlam lá, né? Então seriam divididos com mais igualdade, né? Não 100% igual para todos, mas no Brasil eu vejo uma diferença muito grande. Aí acaba a competitividade sendo afetada, porque você pega, fecharam com uma televisão, 1 bilhão. Aí vocês dão 300 milhões para o Flamengo, 200 milhões para o Corinthians. Um exemplo, eu não sei números. Mas aí 500 milhões para os outros 18 clubes. O que vai acontecer? O Flamengo e o Corinthians vão ter muito mais... O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Então tinha pobre. que balancear isso um pouco, até para valorizar mais o campeonato. Que aí as marcas viriam mais. E isso aí, lógico, com o tempo, o Flamengo ia acabar recebendo tanto o que ele recebe hoje, porque ia crescer muito. Estimular a competitividade, igual a gente falou, né? Mas num cenário bem diferente culturalmente, né? Igual a gente estava falando antes. Mas me conta aqui, a gente já está indo para a reta final. A gente começa a falar de restaurante, de escola, time de futebol. Hoje, você empresário, quando você olha para frente aí, o que está te animando? Porque parar, eu sei que você não para de jeito nenhum, né? Sempre que a gente conversa, é cada hora no lugar do mundo, projeto novo. Sei que você gosta muito também de estudar, de frequentar esses congressos, né, de futebol, você sempre está presente neles. Mas o que são seus próximos planos? Hoje você fala assim, eu tenho vontade de mexer nesse setor que eu não mexo, ou fala, não, vou focar aqui no que eu tenho hoje, crescer minha rede de restaurante, crescer o meu time, tanto aqui quanto lá, construir meu CT. O que passa na sua cabeça hoje como empreendedor aí e vislumbrando aí para frente as coisas que você vê do mundo? É lógico que o empreendedor continua empreendendo no setor imobiliário, que para mim é muito seguro, né? Uma coisa que a gente não tem como perder. O futebol, eu acredito muito que a gente vai estar num patamar
muito alto aí nos próximos, falar de 10 anos, em 10 anos, né? A gente vai estar num patamar muito alto. A gente espera realmente, quando o estádio ficar pronto, a gente está aí na primeira divisão do Mineiro, disputando uma Série C, Série B do Brasileiro. Isso é o foco, lógico, em longo prazo, dentro do planejamento. E outras empresas que a gente está aí agora no Brasil para iniciar também. Estou iniciando agora uma empresa de táxi aéreo. Então, vai ser em Campinas. Então, mais um negócio. Mais um negócio. Misturando com a paixão de voar. Exatamente. Eu já vi o aviãozinho plotado do Boston City, esse aí já tem. Tem lá em Manhuaçu, até pra gente usar aqui. Mais fácil. Mais fácil, chega em Belo Horizonte, meu tempo é muito curto, então preciso disso aí para estar tendo uma movimentação rápida aqui no Brasil. Mas aí é seguir agora no Boston City, eu tenho certeza que vai chegar nos patamares aí que a gente busca. Continuar focado lá nos meus negócios nos Estados Unidos. E o Fala Campeão tem um público que é bem diverso, né? Mas eu acho que a grande maioria gosta de ver a gente falar disso aí, de gestão, de superação, porque vem atleta e fala muito sobre isso. E de forma bem sintética, a gente finalizando, eu acho muito bonita a sua história, e eu vejo várias, né? Quando eu entrevistei o Minotauro, por exemplo, ele contando que sofreu um acidente, que ele quase perdeu a perna quando era novo e virou um dos maiores lutadores do mundo, né? Ou seja, a persistência que ele teve. O sonho que você teve lá em 1998, quando você foi para estudar inglês, milhares de pessoas tiveram, né? Só que o que você acha que te diferenciou de você conseguir ter chegado, como outros também chegaram, mas infelizmente a minoria. A gente queria que todos tivessem conseguido. Muita gente desiste no caminho, acha que não é para ele, que a vida foi muito ruim contra ele e para no meio, né? E você persistiu ali de 98 e hoje, ainda bem, é esse grande empresário que você é e retribuindo para a sua cidade e para a sociedade. O que é o recado que você deixa para quem tem a mesma mentalidade? Eu vou para os Estados Unidos, mas estou com medo de ir, não sei se vai dar certo. O que você fala para eles hoje aqui para deixar essa inspiração? Eu acho que nem aí para os Estados Unidos, né? Qualquer lugar que você tiver, existe possibilidades. O Brasil eu sempre falo, o Brasil tem um infinito de possibilidades de ter sucesso no empreendedorismo. Cara, e muitas pessoas não chegam lá porque eles desanimam antes da hora. Eles não acreditam no que eles estão fazendo. Você precisa de acreditar. Precisa de olhar para os negócios, estudar antes de iniciar. E a partir do momento que você iniciou, cara, planejamento a longo prazo e segue que uma hora vai acontecer. Mas não... Um dos problemas é que as pessoas querem um resultado imediato. E é muito difícil acontecer de imediato. A gente precisa realmente estar focado. O Boston City, quando chegou no Brasil, só para dar um exemplo, a gente falava em 5 anos para negociar o primeiro atleta. A gente achava muito difícil. Falava assim, vamos falar 5 anos, colocar uma meta de 5 anos, mas a gente precisa 10 para realmente ter a gente ter um parâmetro aí de sucesso financeiro. E com 5 anos, realmente, mesmo tendo a parada da pandemia, né, de 1 ano, a gente não pode contar. E mesmo assim, esse atleta também não paga os custos todos do clube, né? Você tem que estar na sua previsão o tempo que você vai demorar para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Então você precisa de acreditar. E muitas vezes usar aquilo ali, no caso o futebol hoje, o que eu ganhei, por causa de eu estar investindo no futebol e ganhar em outros negócios, através do futebol, paga o investimento do Boston por muitos anos. Então não é só focar naquele negócio. Olha o que está à volta. Muita coisa acontecendo e às vezes as pessoas não têm uma visão ampla da situação. Então é acreditar sempre. Obrigado. Isso aí eu concordo e estou 100% aí ratificando o que você falou. Eu quero agradecer e mostrar mais uma vez a camisa presente gentil que eu ganhei. Eu gosto muito das cores, são muito bonitas. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Eu que te acompanho aí já há um tempo e tenho certeza que já é inspiração e será cada vez mais para todo mundo que quer não só empreender, mas também investir e acreditar no futebol brasileiro. Obrigado pelo tempo e pela aula que deu aqui pra gente. Obrigado a vocês, foi um prazer estar participando aqui. Espero que as pessoas que estão nos acompanhando aí gostem. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até sexta-feira que vem com Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Um abraço.